Meus irmãos e minhas irmãs, a narrativa do Evangelho que nós acabamos de ouvir, ela mostra para nós como o Senhor escolheu os seus 12 apóstolos. Antes de entrar propriamente neles, é preciso observar a ação do coração do Mestre. Como é que Jesus faz escolhas na vida? Eu digo isso porque todos nós precisamos fazer escolhas na vida. E as escolhas somos nós que fazemos. É você que escolhe com quem você vai casar. É você que escolhe aonde você vai morar. É você que escolhe se vem, se não vai. Se levanta ou se fica dormindo. E todas as escolhas têm suas consequências. Outros gostam de jogar as escolhas para cima de Deus. Deus é quem sabe. Não. As escolhas da vida são responsabilidade nossa. E cada um deve, de uma forma muito serena, sensata e, acima de tudo, madura, ter responsabilidade pelas suas escolhas. É uma das exigências da existência humana. As outras espécies da natureza não têm essa mesma liberdade nem esse mesmo poder que nós temos. Então, nós precisamos fazer as duas coisas. Tomar consciência de que cabe a nós fazer as escolhas da vida e ter a ciência de que nós precisamos ter responsabilidade com aquilo que nós escolhemos fazer. Jesus para nós é a escola de vida. Ele é o Senhor da vida. Jesus é a oração por excelência. E é por isso que ele se entrega à oração, seja na sua vida ordinária, cotidiana, mas, sobretudo, quando precisa tomar decisões. Oração não é perda de tempo, não, meu irmão. Oração, minha querida irmã, é qualificar mais ainda o nosso tempo. É consagrar o nosso tempo. É revestir de força, de graça divina, o tempo em que nós vivemos. Na verdade, a oração é que santifica a nossa existência e o uso que nós fazemos do tempo na nossa caminhada aqui na Terra. A oração nos traz sabedoria, a oração nos traz discernimento, a oração traz serenidade para a alma e para o coração. Vivemos em tempos onde o coração se entrega facilmente para as ansiedades da vida. E muitas das nossas escolhas são precipitadas, desastradas, porque somos movidos por esses impulsos que estão dentro de nós. E aí a gente faz escolhas erradas, e aí nós batemos a cabeça, quando não quebra a cara, e ainda jogamos, muitas vezes, a culpa para cima de Deus. Por isso eu digo a você, aprenda com Jesus. Aprendamos com Jesus. Não tome decisão se não for movido pela oração. A oração não é para Deus te dizer, faça isso, faça aquilo. Mas a oração, ela traz a serenidade que a alma precisa. A oração traz aquela sabedoria para a gente tirar o que está correto e aquilo que não está correto. A oração, ela traz luz, mas ela jamais tira o nosso poder de decisão. Por isso, faça escolhas na vida, porque nós precisamos escolher cada dia viver. Se hoje você não decidir viver, a escolha é sua. Agora, cada dia você pode decidir viver bem melhor. E a gente pode até tomar a decisão de consertar as decisões erradas que nós tomamos. Com sabedoria, com prudência e, sobretudo, com a luz da graça de Deus. E é por isso que nós precisamos, de fato, sermos pessoas orantes. Porque essa é uma característica fundamental do nosso Mestre Jesus. Ele passou a noite inteira em oração. A oração traz a sobriedade, a oração traz a serenidade e a oração nos ajuda a fazermos escolhas com sabedoria. Porque o Mestre Jesus tinha uma quantidade de discípulos que o seguia, que fazia parte da sua escola.
que aprendia com ele a viver a vida. Mas entre seus discípulos e seus seguidores, ele quis escolher 12 para acompanhá-lo mais de perto. 12 para fazer companhia a ele no dia a dia. Eu creio que nós precisamos ter critérios para escolher quem vai fazer parte da nossa companhia. Amigos, conhecidos, a gente pode até ter muitos. Aliás, eu nem digo amigos, mas pessoas amigáveis. Agora, escolher quem vai fazer parte da nossa companhia tem que ter sabedoria. É por essa sabedoria que o Mestre Jesus foi movido. E é por isso que ele chamou cada um pelo nome. Já faziam parte da companhia do Mestre, mas agora ele os designou, conferiu a eles uma graça. Eu até digo uma graça dupla. A graça da proximidade, a graça de estarem com o Senhor no dia a dia, para aprender dele, mas ao mesmo tempo também para ser enviados por ele. Porque a palavra apóstolo é justamente isto, é aquele que é enviado. E você vê que a missão de Jesus é uma missão árdua, exigente. É a missão de salvar, de resgatar almas. E os seus apóstolos são enviados por ele para fazer aquilo que ele mesmo fazia. Essa é a missão do apostolado. Mas eu volto ainda a esse ponto essencial. A importância da oração na nossa vida cotidiana. A importância da oração para ter sabedoria naquilo que vamos fazer e realizar. Você veja que ele sendo mestre, veja ele sendo filho de Deus, veja ele sendo movido sempre pela oração, ele escolheu 12. Mas entre os 12 que ele escolheu, teve um Judas, não o de hoje, que é o apóstolo Judas Tadeu. Teve um Judas, o Iscariotes, que foi o traidor. Aí você podia pensar, puxa, mas ele sabia que Judas iria o trair, por que ele escolheu? Eu vou dizer, pelo mesmo motivo que ele escolheu a mim e a você, para que eu e você possamos nos restaurar, nos curar, para não trairmos. Nem por isso Deus deixou de nos chamar, porque nós somos pecadores, porque temos fragilidades, porque temos falhas. Porque por esse critério não teria chamado e escolhido nenhum dos seus apóstolos. Por esse critério não teria chamado nem a mim nem a você, porque não é por perfeição que Deus chama é por amor. E talvez o mais sórdido pecador também é chamado por ele, com o critério do amor, da misericórdia. E aí é preciso deixar-se convencer, deixar-se converter. E quando a pessoa também escolhe não se converter, ela fica onde fica. Como Judas, o Iscariotes, não escolheu se converter, mas preferiu continuar amando o dinheiro como ele amou por toda a vida. Por isso que eu digo a você que Deus não faz distinção de pessoas, Deus não manda ninguém para o inferno, Deus não exclui ninguém do seu amor, mas nós fazemos escolhas. Eu digo a você, faça sempre uma escolha por Deus. Faça sempre uma escolha de se colocar na presença de Deus. Eu sei que eu, você, cada um de nós, já levantamos de manhã com a cabeça cheia de ocupações. Não se entregue às ocupações sem primeiro se entregar para a oração. Até porque essas ocupações precisam de luz, de graça. Até porque essas ocupações precisam de direção. E eu digo a você, a oração vai ser a graça da nossa missão. A oração vai ser o impulso. A oração vai ser o farol. Porque nós muitas vezes andamos por vias erradas. E a oração há de nos iluminar. A oração há de nos dar a sensatez que nós precisamos nos caminhos e nas estradas da vida. Não desconsidere de forma alguma a oração na sua vida.
E não faça simplesmente a oração de um Pai Nosso, uma Ave Maria, e se benze, agora eu já rezei. Oração é uma atitude de entrega. Jesus passou uma noite inteira em oração. A gente talvez não consiga ainda passar uma noite inteira. Ah, mas que precisamos passar mais tempo em oração, como nós precisamos. Nós precisamos de muita sobriedade na alma, como nós precisamos. E eu digo a você, a oração é um excelente remédio para ir aniquilando essas inquietações que tanto nos perturbam. A oração é um excelente remédio para ir nos quebrando por dentro. A oração é a graça sublime, é a ação de Deus em nós para nos colocar no caminho certo. Às vezes os sentimentos nos enganam, nos iludem. E nós muitas vezes somos movidos por esses sentimentos, por esses impulsos. O impulso da raiva, do medo, da angústia. E isso nos leva a termos pressa, em queremos responder o que estão nos perguntando. E aí nós caímos na precipitação, que é uma verdadeira ilusão para a alma e para o coração. Quando não, somos aquelas pessoas sossegadas demais. Nada importa, nada me preocupa. E aí somos aquelas pessoas que vivem procrastinando na vida, ou seja, deixando tudo para depois ou para o Deus dará, deixando para que Deus resolva. Cuidado, muita coisa na sua vida se perdeu porque você não resolveu, porque você não tomou atitude, porque você não tomou a decisão. Você foi deixando para que o tempo, para que Deus, ou seja lá para quem resolva por você. Nenhuma coisa, nem outra. É no poder da oração que nós buscamos o discernimento. Nós buscamos a luz da graça. Nós tomamos a coragem que nós não temos ou nos contemos, porque muitas vezes nós não sabemos nos conter. E a oração, ela traz a direção que nós precisamos. A igreja que temos hoje é uma igreja apostólica, fundada sobre o alicerce dos apóstolos. Assim como Israel foi fundado sobre os 12 filhos de Jacó, os 12 filhos de Israel, a igreja do Senhor é a nova Israel. E a nova Israel é fundada sobre esses 12 apóstolos, que o Senhor amou, que o Senhor escolheu, para que o evangelho pudesse chegar em toda parte. Se houve apóstolo que fracassou, eu vou olhar para aquele que testemunhou. E hoje nós olhamos os exemplos de Simão e Judas Tadeu. Os evangelhos não falam muito sobre eles. Já basta qualificá-los como apóstolos. Foram fiéis ao Senhor até a morte. Derramaram o seu sangue por causa de Cristo. Pregaram o evangelho em países distantes. E foram testemunhas do Senhor até a morte. Isso para nós é o suficiente para saber que não precisa de muita coisa, não, mas é preciso o essencial para ser apóstolo de Jesus. Um homem de oração e, a partir da oração, ter a missão de levar o nome de Jesus, a graça do Evangelho, aos corações onde Deus nos enviar.